Meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jefferson Boyanovski, eu quero deixar aqui uma reflexão para a sua vida. Muitas pessoas têm me mandado mensagem, muitas pessoas têm me pedido informações sobre o sistema, sobre o arrebatamento da igreja. Pastor, será que eu posso ser contaminado se a minha igreja tiver quebrado todos os preceitos bíblicos, as ordenanças do Senhor? Será que eu posso ser contaminado com isso? E eu preparei um texto que se encontra em Romanos capítulo 12, e versículo de número 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Pastor, tem como eu perecer por causa que a minha igreja quebrou todos os preceitos divinos, as ordenanças divinas, a ética, a moral, a espiritualidade? A Bíblia diz que nós precisamos, em primeiro lugar, ser inconformados através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser inconformados com o que está acontecendo. Qual é o maior perigo de eu correr o risco de estar no meio de uma geração corrompida e acabar me corrompendo? Existem dois fatores. A Bíblia diz que no meio do trigo tem o joio, e o fator disso está sobre o alimento. Se o alimento da sua igreja fortalecer mais o joio, o trigo ficará desnutrido. Se o alimento da sua igreja for voltado a uma teologia sistemática, ou seja, uma teologia ou um ensinamento, a qual Paulo falou no capítulo 14 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os falsos ensinadores ou os falsos apóstolos que ensinavam falsamente a igreja do Senhor e traziam uma doutrina herética que apartava o povo da fé original. E Paulo disse: "Estou lutando para que vos apresenteis ao Senhor como uma noiva virgem, sem ter com que se envergonhar." Então, Romanos está dizendo que nós não devemos nos conformar com o mundanismo, nós não devemos nos conformar com a situação deplorável da igreja. Por quê? Porque o trigo pode acabar sendo desnutrido pela falta de alimento. Alguém vai dizer: "Mas a Bíblia diz que no meio do trigo há o joio." Eu também sei disso. O problema é quando a minha igreja, a doutrinação da minha igreja está voltada para o joio e o trigo fica desnutrido. O que é ficar desnutrido? Com o tempo ele vai se conformando com aquela situação e ele deixa de ser remanescente, ele deixa de ser alguém protestante que protestava contra o pecado, porque protestar contra o pecado não é só falar das outras igrejas, da igreja católica, do umbandista, do terreiro de Umbanda. Não, a fé verdadeira, aquela que produz vida, também é protestar dentro da nossa casa, dentro da igreja que a gente congrega. Então os marcos da igreja, os princípios não podem ser quebrados pela lascívia, pela idolatria, pela prostituição, pela sensualidade, pelo excesso de divórcios dentro da igreja. As pessoas se divorciam e voltam em comunhão como se isso fosse algo normal. Então o trigo está correndo o risco de ser desnutrido por um falso ensinamento. Porque quando o ensinamento é voltado para alimentar o joio, o trigo fica sem nutrientes e com isso vem o conformismo. O trigo acaba começando a ceder. Quantas pessoas você conheceu que outra hora eram pessoas que eram extremamente focadas na ética, na moral da igreja, até mesmo nos usos e costumes da igreja, e hoje o nada a ver, o não tem importância, o não me julgue tomou conta da igreja? Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui, está nos redarguindo, está nos instruindo e nos chamando a atenção, dizendo: "E não vos conformeis com este mundo, com esse sistema mundano." Porque a igreja foi chamada para influenciar o mundo e não o mundo ser influenciado. A igreja para influenciar o mundo e não a igreja para ser influenciada pelo mundo. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Então nós somos chamados para fora de um sistema corrompido.
E esse sistema está sendo implantado dentro de algumas igrejas e denominações. Isso tem trazido uma ferida extremamente preocupante para a igreja. Por quê? Porque o remanescente vai para a igreja. No fim, o culto dele vira em murmuração, porque a igreja quebrou todos os preceitos, isso é visível. Outra hora teria que orar para Deus revelar onde está o pecado. Hoje o pecado está revelado na nossa frente, né? Então, o perigo de você ser um remanescente e se desnutrir é muito grande. Porque você vai... É aquele ditado que fala: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, isso é perigoso. Isso é uma coisa constante que está trazendo às pessoas o conformismo, mas a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ser remanescente no meio da sua igreja? Amém, mas você deve combater. Você não pode deixar e se desnutrir, porque algumas igrejas e denominações infelizmente tomaram esse caminho de estar nutrindo mais o joio do que o trigo. Amém? Então isso é preocupante. E você deve se preocupar com a sua saúde espiritual para não entrar pelo caminho do conformismo. Se você for para pensar, você já viu muitas pessoas que combatiam o verdadeiro evangelho e a verdadeira ética, moral e espiritualidade da igreja. Hoje, as pessoas, cada vez que você vai expor uma situação constrangedora de pecado dentro da igreja, as pessoas dizem que você está julgando. Isso é uma artimanha que o diabo usou para dizer: não, você não tem o direito de me julgar. Então, quando alguém está no meio de pessoas que têm esse pensamento formado, ele está de uma forma muito preocupante e perigosa, perder a sua consistência espiritual. Então, cuidado com isso, não mova os marcos antigos, não abandone a fé verdadeira do Evangelho. As pessoas que têm que se sujeitar a Cristo, não Cristo se sujeitar às pessoas. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz. Então, cuidado com a desnutrição espiritual. Existe isso, é verdade que pastores estão nutrindo mais o joio do que o trigo. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz.